iniciei, né, sempre estudei aqui na escola pública, né, em Florânia, e quando eu estava terminando o ensino médio, eu comecei a ter aulas de filosofia. Eu me interessei muito pelas aulas, pelas ideias que tinham nas aulas de filosofia. Decidi fazer, na época, o vestibular da UERN para filosofia. Passei nesse vestibular da UERN, né, graças a Deus e ao poeta Antônio Francisco, porque naquela época Antônio Francisco era uma das obras que a gente tinha que estudar para o vestibular. Então, quando eu peguei a prova de Ciências Humanas, era a parte, uma grande parte das questões eram sobre a poesia de Antônio Francisco, então isso também me ajudou muito. Então foi a partir daí que eu comecei a trilhar caminho pela filosofia, né? Terminei o curso, né? Comecei a ensinar e ao mesmo tempo continuei também a escrever poesias. Eu digo muito que no meu inconsciente eu comecei a gostar de poesia porque quando eu era pequeno, meu avô gostava muito de cantoria de viola, né, de repentista. E também de ler cordel, né, os folhetozinhos de cordel, ele gostava demais. E aí eu ia lá para o meu avô, e aí ele sentava de manhã com aquele raidinho pequeno, né, colocava aquele raidinho assim em cima da banquinha e ficava escutando um programa que era aqui da Rádio Rural de Caicó, que eu acho que ainda existe hoje. Foi aí que eu comecei esse amor pela poesia, né, que deslanchou. E aí eu comecei a me interessar para produzir, além de produzir, também decorar para declamar nas praças as minhas poesias. E declamar não é fácil, né? Existe todo um sistema. Eu vou explicar para vocês aqui um breve histórico sobre a literatura de cordel e uma breve explicação sobre a estrutura do cordel. E nesses cordéis aí, vocês vão notar que eu uso a estrutura que chama de setilhas, né? Elas são estrofes, né? Ou seja, grupos diversos com 7 linhas. Quando a gente começou a dar oficinas de cordel aqui na escola, né? A gente teve muitas vezes de ser chamado até de dizer que o cordel era coisa de velho, né? Que jovem não gostava de cordel. Eu ouvi muito isso, né? A gente, né, enfrentava essas resistências. E no ano de 2015 aqui, quando a gente fez a primeira oficina de cordel, a gente viu a partir daquele momento que os jovens, não é que eles não gostavam, é que eles não tinham oportunidade. O cordel, ele ajudou demais tanto no conhecimento da cultura, como também para eles pessoalmente, porque eles começaram a falar melhor, né, a se expressar melhor. No final tem sempre essa roda de cordel em que eles são os protagonistas, eles apresentam as suas poesias para a comunidade todinha, né? Inclusive a última que a gente fez foi lá na Praça do Avião. Nós trouxemos o poeta Antônio Francisco, ele foi homenageado. Os alunos declamaram junto com ele, né, com o maior poeta vivo do cordel hoje, que é Antônio Francisco. Tentem ver se vocês seguem esse ritmo, tá bom? Eis o mistério da fé que move a humanidade, um continente, um país e também minha cidade. A fé é a mãe da razão, guia a alma e o coração para a via da verdade. Notaram, né? Tem um ritmo, né? Quando eu comecei a ensinar, né, que ainda não tinha dinheiro, não recebia dinheiro de nada do Estado, que o meu pai tinha uma pequena bodega, uma mercearia, né? E meu pai sempre me ajudava para eu assistir essas aulas em Natal. Eu lembro que uma vez eu chorei demais, porque meu pai disse que naquela semana não tinha dinheiro para me dar para eu ir assistir aula em Natal. E eu gostava mais das aulas lá em Natal de filosofia na UFRN. Entrei como professor, você passava 6, 7 meses para receber, não tenho dinheiro para pagar nem minha ida às aulas. Então hoje, vendo tudo isso que eu passei, né, é claro que é uma satisfação muito grande isso, mas é uma satisfação que eu volto a dizer, eu gosto de falar para inspirar os outros, né, que todo mundo é capaz, não é verdade? Mas todos sabem que é com muita luta sempre, né, para a gente que nasce em berço humilde, né, é como uma corrida, né? A vida a gente larga sempre um pouco atrás. E a gente tem que correr um pouco mais para alcançar e até passar de outros que têm uma condição melhor, né? Uma oportunidade melhor. Eu vivo transitando entre o mundo da cultura popular e o mundo difícil da filosofia, né? E um dos autores que eu conheci, que eu mais estudei até hoje, me aprofundei nele, né? Foi o Friedrich Nietzsche, né? Além de filósofo, ele também é poeta.
Fiz a minha monografia, né, da graduação, foi sobre ele. Fiz um mestrado também sobre ele, né, estudando sobre ele, e o doutorado também sobre ele. Aí eu fiz, né, um cordel sobre ele, né, que é esse aqui. E é um soneto que fala sobre uma ideia de Nietzsche de espírito livre. O espírito livre para ele é aquela pessoa que não se amarra à opinião dos outros. Ele não se amarra a doutrinas. O espírito livre é aquele que vive por si mesmo. Se eu fosse me basear pela opinião dos outros, eu não estaria nem aqui hoje, porque eu tinha deixado o cordel de lado logo de início. E nesse soneto eu digo assim: espírito livre caminha sozinho, convive tranquilo com a solidão. Planta suas uvas, faz seu próprio vinho, despreza a ciência, toda retidão. Destrói seus projetos, refaz o caminho, se auto-supera, chamam de bufão. Por cima de pedra, moral e espinhos, parece distante, é a exceção. Conhece o bom gosto, sabe seu valor, sabe que as igrejas só trazem odor e se enaltece ao rir de si mesmo. É habilidoso nas danças dos saltos e assim alça voos longínquos e altos que aos olhos comuns parecem a esmo. Floresceu da beleza da paisagem, sua imagem passeia pelo mundo. Ela é mais que um sentimento profundo, que a natura regula a engrenagem. Muitos pensam que ela é uma miragem, pelas coisas que ali vivem morando. Muitos seres ainda vivem implorando pra tentar entender a sua flora. Uma flor inspirou